Pessoal, essa é a segunda parte do vídeo mostrando a minha coleção. Já tenho um vídeo na página do Giro Geek mostrando a primeira parte da minha coleção. Lembrando que eu não sou apenas um colecionador de bonecos. Eu tenho bonecos, eu tenho naves espaciais, eu tenho DVDs, eu tenho história em quadrinhos. Então o vídeo ficou um pouco comprido, né? Ficou um pouco longo e eu dividi ele em duas partes. A primeira parte já está aqui na playlist do canal. Assistam lá, depois assistam a segunda parte ou vice-versa, tanto faz. Vocês vão estar vendo a minha coleção agora no final de 2023. Agora, desenho animado da Liga da Justiça. Eu tenho esses bonecos já há mais de 15 anos. Se eu não me engano, deve ter sido quase os primeiros bonecos que eu tive. Eu não aumentei nada nessa coleção, mas ainda quero adquirir um Flash e uma Canário Negro para completar a formação principal da Liga da Justiça. Aqui do lado, olha só, Battlestar Galactica. Eu tenho a nave, uma plaquinha aqui do seriado do início dos anos 2000. É um seriado muito legal, é de ficção científica, mas tem bastante intriga, tem uma coisa bem adulta nesse seriado que me atrai muito. E a nave, mais que ela não seja muito bonita, é uma nave bem emblemática aí dentro da ficção científica do cinema e da TV. Aqui do lado, olha só, bonitão aqui, um rei do 300, personagem principal, né, na boneco articulado aqui que eu tenho, é o rei Leônidas, seu escudo, sua lança, muito legal. A continuação não ficou muito legal, então eu só tenho aqui um DVD do filme original. Aqui do lado, seriado nerd que todo fã de cultura pop precisa assistir, The Big Bang Theory, né, e seus nerds, né, que viveram aí durante 12 temporadas e nos trouxeram muitas aventuras legais. Aí eu tenho essa estatuetinha aí do personagem principal. Aqui do lado agora, um nichozinho, né, um espaçozinho de Avatar e sua continuação que eu tenho em DVD. Alguns bonequinhos bem simplesinhos, só para marcar aqui. Ainda quero adquirir também aquele do vilão, que ele usa uma arma no final, tipo uma escavadeira. Ainda vou comprar, quem sabe o ano que vem ele está aqui na coleção também. The Walking Dead, um Rick e uma Michonne, nesse seriado que tem mais de 10 temporadas aí, alguns spin-off. Ainda quero adquirir bonecos da Carol e do Daryl para colocar aqui no meu espaço desse seriado que eu gosto bastante. Por mais que o pessoal muita gente tenha abandonado o seriado, eu gosto muito. Deixa eu só voltar aqui e falar o nome do personagem, do Sheldon, que eu tinha esquecido o nome dele. Aqui do lado, por enquanto eu só tenho uma plaquinha desse seriado policial que teve 10 temporadas, Havaí 5-0. Ainda quero ter os totemzinhos dos personagens principais para colocar aqui nesse espaço. Olha só o que eu tenho aqui, uma plaquinha de Alienígenas do Passado. Não é cinema, não é série, mas é algo que me marcou. É uma série que mostra visões aí do passado, de como o que muitos povos acreditam sejam deuses, sejam alienígenas. E eu assisti, tem bastante temporadas, se não me engano 17 temporadas, gosto muito desse seriado e está aqui, marcado aqui no meu quarto geek. Aqui do lado, uma série em quadrinhos que eu gosto bastante, gosto muito, Saga, né, do Brian K. Vaughan. E eu tenho aqui um bonequinho da personagem principal, da Alana. Eu comprei o Marcos também, que é o marido dela, só que infelizmente a AliExpress entregou só um e eu não tinha opção de comprar o outro. Devolver eu não ia devolver, né?
já tinha pago, aí fiquei no prejuízo. Superman, do Henry Cavill. Eu tenho aqui os DVDs e um boneco que representam um dos meus personagens preferidos. Infelizmente, a visão do Zack Snyder para DC não deu certo, né? O Snyderverse. Mas está aqui. Gosto muito do personagem, tenho várias outras versões do personagem Super-Homem. Essa é a mais recente que está aqui na minha coleção. Aqui do lado, outro personagem bem marcante do cinema recente, John Wick. Tenho aqui um boneco, nem quis tirar ele da caixa ainda, que teve 4 filmes até agora, muito legais, bastante ação, adrenalina, com Keanu Reeves, esse outro personagem que marcou a carreira dele, além do Neo de Matrix. Vocês gostam de Ilha do Tesouro? Pois é, no History tem A Maldição de Oak Island, que é uma série que já está na 13ª ou 14ª temporada e mostra 2 irmãos e vários amigos deles que estão procurando um tesouro numa ilha muito misteriosa, cheia de coisas que não tem explicação. Gosto muito, vou ter alguns totemzinhos e alguma coisa desse seriado de mistério, né, que marca já há muito tempo, eu acompanho bastante também. Outro quadrinho, né, o mais recente da minha coleção aqui, que eu conheci e gostei muito, Starlight, do Mark Millar. Mostra um personagem aí já de, bem, não é meia idade, já idoso já, que diz que foi um herói num planeta alienígena, e eu adoraria ver o Schwarzenegger nesse personagem em um filme futuro aí. Chicago PD e o Sargento Voight. Adoro esse seriado policial, já está na vai para a 11ª temporada, se eu não me engano. É um personagem que, com certeza, se tivesse um problema, era o cara que eu queria do meu lado para resolver esses problemas aí. Adoro esse personagem. The Expanse, mais um seriado de ficção científica, né? Tá na Amazon Prime, já encerrou com 6 temporadas. Eu tenho aqui a nave Rocinante da Eagle Moss e uma plaquinha para marcar esse seriado de ficção científica que eu gosto muito. Aqui do lado, esse pessoalzinho aí que quem acompanha nosso programa sabe, o Giro Geek, um programa que a gente criou em 2021, né? Eu, Rodrigo, Edson, Lucas e Irla, temos um programa semanal, temos eventos aqui na nossa cidade, temos aqui crachás dos programas, dos eventos que a gente fez, um totemzinho com a nossa logo. E como ele foi criado em 2021, é o item mais recente aqui nessa minha coleção. Aí galera, essa fileira aqui, essa prateleira, são os ícones dos anos 80. Aqui são 2 personagens vividos pelo ator Mel Gibson. A trilogia Mad Max, que viveu nos anos 80. Tem um filme mais recente, mas não é com ele. Eu tenho o DVD, mas aqui eu estou apresentando o Mel Gibson. E Máquina Mortífera, que eu não tenho boneco, mas tenho esses totemzinhos aí bem legais dos filmes dos anos 80 e 90. Aqui do lado, outra franquia de um ator que representa muitos atores de ação dos anos 80, Predador. Eu tenho aí um boneco mais recente da NECA, do John Matrix, me confundi, com o personagem Major Dutch, do filme Predador, e um boneco Predador da Kenner, lá dos anos 80, 90. Aqui do lado aqui eu tenho uma estátua em resina do filme Comando para Matar, o Major Dutch, também vivido pelo ator Arnold Schwarzenegger. Aqui do lado, filmes emblemáticos de ficção científica dos anos 80 e 90. Exterminador do Futuro também, do Arnold Schwarzenegger. Tenho esse boneco da NECA. E bonecos da Kenner, lá dos anos 90, né, que eu adquiri recentemente para representar essa franquia que eu gosto muito. Seguindo aqui do lado, um personagem também vivido pelo ator Arnold Schwarzenegger, que eu gosto muito. Tenho aqui os DVDs dos filmes,
um quadro lá dos anos 80 e essa estátua do Conan o Bárbaro, né, vivido pelo Schwarzenegger aí. Aquele filme mais recente vivido pelo Jason Momoa nem conta. Então aqui nos ícones dos anos 80 tem essa estátua do Schwarzenegger vivendo o Conan. Aqui do lado, Van Damme, o Grande Dragão Branco de 1988. Essa estátua aí com a pose clássica do seu chute. Muito legal a estátua. Aqui do lado, a última peça que eu adquiri, agora do meu ator preferido, Sylvester Stallone, vivendo o Barney Ross da série de filmes Os Mercenários. Ela chegou recentemente e completou os meus personagens ícones dos anos 80, de ação dos anos 80. Aqui do lado, um personagem que só teve um filme do Stallone Cobra, e uma estátua também muito legal, ela é bem grande e parece bastante com o Stallone. Aqui do lado, Rambo, John Rambo, os personagens principais vividos pelo Stallone, e um boneco lá dos anos 80 que eu ganhei de um amigo meu. Tenho todos os DVDs e esse boneco dos anos 80 aí para representar o personagem. Aqui do lado, toda a saga do Rocky Balboa e os dois filmes que ele participa dentro do universo do Creed. Uma estátua aí que representa bem a saga do Rocky Balboa, vivido pelo ator Sylvester Stallone. Aqui do lado, outro dos ícones de ação dos anos 80, Bruce Willis. Todos os filmes de Duro de Matar estão aqui, e essa estátua em resina também muito legal desse ator, desse personagem lá dos anos 80. E encerrando aqui meus personagens icônicos de ação dos anos 80, Chuck Norris, aqui no filme Invasão dos Estados Unidos. Tem uma peça muito bonita, eu não quis tirar da peça, não quis tirar do blister, né, da caixa. Tá aqui, esse é um nicho dos meus personagens de ação dos anos 80. Agora, meu espaço dedicado a Marvel Comics. Marvel Comics, que para mim não é só os filmes, mas sim quadrinhos. Eu conheci lá nos anos 80, através dessa história em quadrinho, Heróis da TV número 37, com Adam Warlock e o Conan. Aqui na frente eu tenho dois dos meus personagens preferidos, o Visão e o Magnum, da Eagle Moss. Outra das minhas histórias em quadrinhos preferidas, Secret Wars, Guerras Secretas, de 1984, com vários dos bonecos que foram lançados na época, que eu consegui adquirir recentemente. Eu tenho as histórias em quadrinhos originais, eu tenho um álbum de figurinha da época, eu tenho uma reedição dos anos 90 e eu tenho a edição de capa dura, que foi lançada recentemente. Tá lacrado, nem mexi nela, queria tê-la só para completar minha coleção. Aqui mais algumas das histórias em quadrinhos marcantes da Marvel dos últimos anos. Guerra Civil, né? Eu tenho aqui um boneco do Thor e um boneco do Exodus, que é um dos meus vilões preferidos aí da Marvel. Eu tenho aqui também Planeta Hulk, né? Hulk contra o Mundo, uma história em quadrinho muito legal. Quem sabe um dia vir um filme aí sendo bem feito, ia ser muito legal. Invasão Secreta, com alguns personagens aleatórios aqui, né? Um Coisa, um Duende Verde e um Demolidor dos anos 90. Então, pra mim, a Marvel começou como quadrinhos. Depois, nos anos 2000, no final dos anos 90, anos 2000, ela virou alguns filmes, né? A trilogia Blade, né? Do Wesley Snipes, muito legal. Quero ter um boneco dele para colocar aqui na frente. Depois, no início dos anos 2000, todos os filmes dos X-Men da Fox. Eu tenho em DVD todos os filmes da formação original, aquela outra formação que começou nos anos 60 e terminou nos anos 90 com os personagens que não envelheciam, os DVDs do Wolverine. Tenho aqui um boneco do Wolverine e um boneco
do Professor Xavier, dessa nova leva de filmes, né? E tenho aqui também Homem-Aranha, a trilogia do Sam Raimi com Tobey Maguire e os dois filmes, né, do Andrew Garfield, que vieram depois. E um bonequinho do Homem-Aranha aqui, é bootleg, mas é só para representar o personagem. Aqui agora eu tenho vários personagens dos filmes. Vou sair da frente aqui que eu fiz sombra, né? São todos bootleg, mas eu gosto deles assim mesmo, não tem problema nenhum. Representam os personagens dos filmes. Tem aí Homem de Ferro, a Hulkbuster, aqui um Hulk Gladiador, Capitão Marvel, os Guardiões da Galáxia. Ainda quero adquirir um Loki. Eu não gostava muito do Loki, mas depois do seriado da segunda temporada do Loki desse ano, eu comecei a gostar. Eu vou querer comprar um personagem dele também para colocar aqui. E aqui embaixo tem os DVDs da primeira, da segunda fase dos filmes da Marvel, né? Fase 3 da Marvel, com Thanos aqui na frente, né? Termina no Vingadores Ultimato. E alguns DVDs, ainda não tenho a coleção completa de DVDs da fase 4 da Marvel, mas vou adquirir. E aqui também um Homem-Aranha que eu adquiri numa rede de lanchonetes. Agora meu nicho preferido, meu espaço preferido, Star Trek. Vamos começar aqui desse lado, onde eu tenho peças da nova geração. Lá em cima, no alto, uma Bat'leth, uma arma Klingon, desse personagem que é um dos meus preferidos no universo de Star Trek. Comandante Worf é um Klingon. Aqui do lado eu tenho uma arma que foi usada no seriado Star Trek A Nova Geração. Eu tenho os DVDs das 7 temporadas com bonequinhos da Play Arts, da Playmates. Aqui um boneco para cada temporada do seriado, das 7 temporadas, todos os 179 episódios. Aqui embaixo eu tenho mais bonecos e tenho alguns livros que são do universo de Star Trek. Aqui um Capitão Picard e um Comandante Riker, um pouco maiores, né? A escala 16 centímetros. Os outros bonequinhos são de 10 centímetros, 12 centímetros. Aqui livros lá dos anos 90, 2000, um álbum de figurinha da nova geração que eu tenho. Por incrível que pareça, hoje eu sou dono de uma academia com esse mesmo nome, Nova Geração. Coincidência, não fui eu que batizei, mas é uma coincidência do destino. Aqui as naves do seriado também, a Enterprise C, que apareceu num episódio, a Enterprise D, que apareceu durante todos os episódios da série, e mais bonecos, os personagens, aqui bonecos dos personagens da série clássica, Spock, McCoy e o Scott, que apareceram nos episódios, né? Aqui eu tenho um Capitão Picard e um Data na Blister, né? Tenho um comunicador usado no seriado e uma ave de rapina Klingon. Aqui embaixo eu tenho um espaço para os personagens dos filmes, a Enterprise E. Eu tenho todos os DVDs dos filmes e eu tenho também mais uma nave Star Trek. Aqui eu tenho playsets da nova geração, né, um transportador. Eu tenho uma seção da engenharia, todos da Playmates. Tem alguns bonecos aqui, um LaForge e um Barclay dentro da engenharia. Eu tenho uma nave auxiliar, também da mesma marca. E eu tenho a peça que eu mais gosto desses playsets,
que é a ponte de comando da Enterprise, com os bonecos nas suas posições da nave, né? Gosto muito desse playset, é uma das peças mais caras que eu tenho, mas valeu a pena. Aqui do lado, uma espécie de continuação da nova geração, os DVDs da primeira e segunda temporada de Picard. Ainda não tenho da terceira temporada, mas completa com a terceira temporada. Aqui em cima, totens da minha família, todo mundo utilizando os uniformes da nova geração. Ali atrás, uma foto autografada do ator Leonard Nimoy, que eu consegui em 2003 na convenção da Frota Estelar, e uma Enterprise de 2009. Essa parte agora é dedicada à série clássica. Eu tenho uma escultura feita por um amigo meu, escultor aqui da minha cidade, Jean Esteves, me deu essa escultura e coloquei uma foto do Sr. Spock na tradicional no comprimento vulcano. Aqui eu tenho os meus personagens preferidos da série clássica, que são o Capitão Kirk e o Sr. Spock em Funko. Descendo eu tenho Spocks e Kirks. Um lado é do Spock, o outro é do Kirk. Então o lado que é do Spock eu tenho um diorama e uma estátua do Spock e um livro. Do lado do Capitão Kirk eu tenho um boneco que eu deixei em pé, ele caiu na hora da gravação. E eu tenho um diorama do Capitão Kirk lutando contra o Khan. Aqui na prateleira de baixo eu tenho bonecos dos personagens da série clássica com as 3 temporadas originais nesses box de DVDs muito bonitos, muito legais. Eu tenho a série animada também. E eu tenho também um episódio piloto em VHS. Episódio piloto que nunca foi ao ar, né? O The Cage, com o personagem principal do episódio aqui. Aqui embaixo eu tenho os DVDs remasterizados, né? Com efeitos especiais mais novos, recentes. Também com bonecos na frente, né? Eu tenho um phaser da série clássica. Eu tenho um comunicador, um mini comunicador também da série clássica. Meu primeiro boneco adquirido faz 20 anos atrás, bonequinho de chumbo, comprei em Olinda, bonequinho de chumbo do Spock. E aqui do lado uma escultura de um phaser e um livro mostrando todos os episódios da série clássica. Aqui na prateleira de baixo tem os personagens dos filmes, bonecos com o uniforme dos filmes. Tem a Enterprise NCC 1701A, que apareceu nos filmes. Bonecos, alguns lá dos anos 90. Esse aqui é da Meco, dos anos 80, do Dr. McCoy. E alguns mais recentes de lançamento de 2022, mas que também compõem esses bonecos. Eu tenho também um phaser no filme 5, também aqui na minha coleção. Agora são bonecos, são memoráveis dos filmes do J.J. Abrams, do filme Star Trek, que foi lançado em 2009. Eu tenho esses bonecos de 30 centímetros, um do Spock, outro do Kirk. Eu tenho copos, se eu não me engano é do Bob's, um de cada personagem. Eu tenho os personagens principais aí da Playmates, todos os personagens principais, menos o Nero, que é o vilão do filme. Eu tenho ali um comunicador, um phaser e um tricorder, também usado nos filmes. Eu tenho uma nave Enterprise Hot Wheels, que eu ganhei de um amigo meu chamado Leonardo. E os 3 filmes lançados até agora desse universo aí do J.J. Abrams. A minha coleção de Star Trek não cabe toda lá naquela parede. Eu tenho uma parte dela um outro espaço aqui. Aqui é o espaço da série Enterprise, Capitão Jonathan Archer.
na sua ponte de comando, um boneco da T-Pol e os DVDs das quatro temporadas. Tenho também uma Enterprise NX-01, né? Deixo na caixa. Aqui abaixo eu tenho um nicho de Star Trek Discovery, onde eu tenho um phaser utilizado na série. Eu tenho um boneco da Michael Burnham. E eu tenho um boneco do Saru. E até o momento, as 4 temporadas que foram lançadas, a quinta ainda não foi lançada, mas também vou adquirir quando lançar, aqui nesse espaço. Tá um pouco escuro aqui no espaço, mas aqui dá pra ver os personagens da série Deep Space Nine. Tenho vários bonecos aqui. Tenho um busto do Capitão Sisko. Eu tenho uma Defiant. Só não tenho ainda a própria estação Deep Space Nine, mas em 2024 eu vou adquirir. Meu nicho de Voyager é menor. Eu só tenho 2 temporadas que foram lançadas no Brasil, alguns poucos bonecos e a nave Voyager. Tô à procura de mais personagens aí desse seriado. Aqui abaixo ainda tenho mais algumas coisas, tem livros, tem história em quadrinhos, revistas, tem bastante coisa. Eu tenho uniformes que eu já usei em festa fantasia, tenho muita coisa ainda guardada de Star Trek. Quem tava sentindo falta aí de Star Wars na minha coleção, eu tenho ela também nesse espaço aqui. Tenho bonequinhos de 10 centímetros, que é o padrão de Star Wars. Esse aqui são os bonecos das prequels. Eu tenho DVDs dos filmes, eu tenho Han Solo, tenho Rogue One e os desenhos Clone Wars. E além de alguns bonecos. Ainda não tenho todos que eu quero, mas vou conseguir agora em 2024. Aqui abaixo tenho considerada a série original, né, dos episódios 4, 5 e 6. Tenho mais bonecos deles. Tem um Palpatine, um Darth Vader, um Boba Fett, alguns Stormtroopers, a galera do bem aqui com um Luke à frente, com seu sabre azul, né? Os bonecos de 10 centímetros. Eu tenho um Chewbacca um pouco maior, que é um dos meus personagens preferidos de Star Wars. Tenho ele também aqui num brinde da McDonald's. O terceiro espaço de Star Wars ainda não tem nada, só os DVDs. Mas também em 2024 quero estar adquirindo alguma coisa para completar esse espaço aqui. Um dos meus esportistas preferidos tá aqui, Ayrton Senna. Eu tenho fitas de VHS, DVDs e futuramente eu quero ter uma miniatura do carro da McLaren que ele corria. E um boneco, uma estátua, alguma coisa para representar esse dos meus esportistas preferidos. Esse é o espaço onde eu guardo DVDs, que não estão lá na prateleira, e bonecos originais dos anos 80, que foram minha diversão quando eu era criança. Os bonequinhos do Forte Apache e similares que eu brinquei muito quando eu era criança. Mais embaixo na prateleira, mais DVDs e peças nostálgicas lá dos anos 80 também, carrinhos e meus bonequinhos da Playmobil. Brinquei muito com esses bonecos quando era criança. Aqui agora o espaço dedicado a uma das minhas ídolas da vida toda, não só dos anos 80, Xuxa. Quem disser que ela não faz parte da cultura pop, é só lembrar quem é que foi homenageado na CCXP em 2023, né? Xuxa Meneghel. Tem aqui as lembranças, revistas, posters da Xuxa. Tenho bastante coisa aqui. Revistas, tenho caixa de chicletes, tenho histórias em quadrinhos, DVDs, fitas de VHS,
mais revistas. Ó, uma fita cassete. Pra quem não sabe o que é isso, é onde tocava música lá nos anos 80 e 90. Eu fiz parte aqui dos Defensores da Natureza, que a Xuxa lançou lá nos anos 90. Aqui embaixo, mais um espaço para as coisas que eu tenho da Xuxa. Tem muita coisa, né? Daria mais um espaço, mas eu deixei só esses 3 espaços aqui para a Xuxa. Aqui agora é meu espaço dedicado a Harry Potter. Eu tenho uma varinha, né? Eu tenho os bonecos do Rony, do Harry e da Hermione do último ano, do último filme. Eu tenho as plaquinhas das 4 casas da estação de trem de Hogwarts. Eu tenho a coleção completa de livros. Eu tenho uma moeda do Banco de Grifinória. Eu tenho aqui os DVDs dos filmes e das não é bem continuações, né? Dos Animais Fantásticos. Eu tenho os 3 DVDs também. E um pôster que veio com a coleção de livros de Harry Potter. Aqui eu tenho um espaço dedicado a uma coleção de revistas da revista 7. Elas não estão totalmente embaladas ainda. E alguns bonecos, algumas lembranças que eu vou adquirindo. Né? Esse helicóptero aí é lá dos anos 80. Eu tenho ele desde que eu era criança. Esse espaço aqui tem coleção de revistas Sci-Fi News. Aqui embaixo tem uma coleção de futebol cards lá dos anos 70 e 80. Um cubo mágico que eu adquiri recentemente. Gostava muito de brincar com ele quando era criança. Um boneco original dos anos 80, do Garfield. E algumas revistas para pessoas adultas. Esse é meu espaço dedicado às lutas. Eu fui praticante de jiu-jitsu muitos anos e sempre gostei, assisto até hoje MMA. Meus personagens preferidos, meus lutadores preferidos, né? O Maurício Shogun, o Vanderlei Silva, e faltou um Fedor Emelianenko, que é um boneco que eu ainda não adquiri. Tenho também um octágono aqui do UFC. As minhas faixas de jiu-jitsu estão aqui atrás. Tenho também coisas do Bruce Lee, ator de filmes de ação lá dos anos 70, que eu curti bastante os filmes dele. E um dos meus lutadores preferidos também aqui, Mike Tyson. Eu tenho um boneco articulado dele e revistas, fitas contando um pouco da sua trajetória. Agora, outra das minhas grandes paixões, quadrinhos. Aqui são quadrinhos da Marvel. Tem algumas figurinhas aqui da Marvel, algumas edições de capa dura aqui, uma escultura do Hulk, algumas coisas que eu fazia quando era criança para organizar minha coleção. Aqui abaixo são histórias em quadrinhos, estão todas encadernadas, todas plastificadas, né, dos X-Men, figurinhas do álbum dos X-Men da Marvel, né, lá dos anos 80. Aqui eu tenho mais histórias em quadrinhos dos X-Men e tem um universo que eu gosto muito, Novo Universo. Foi uma tentativa da Marvel de criar um novo universo de personagens aí. Lá nos anos 80 eu tenho as histórias em quadrinhos, totens dos personagens, o Stigma, do Justice, da Força Psi. Então são personagens desse universo aí. Foi legal, enquanto durou, né? Aqui do lado, outro universo que eu curti bastante, do universo 2099. Tenho vários bonecos dele aqui. Eu tenho o Homem-Aranha 2099, que é a minha versão preferida do Homem-Aranha. E vários X-Men 2099. Olha aqui um Hulk 2099, que legal. Mais quadrinhos aqui, também são dos X-Men. Por mais que os Vingadores sejam o sucesso do momento aí, os meus personagens preferidos da Marvel são os X-Men.
Olha, esse chapeuzinho aqui eu usei no meu aniversário de 40 anos. Todo mundo que foi na festa teve que usar esse chapeuzinho aqui. Essa parte aqui são os quadrinhos tamanho menor, em formatinho, como se dizia lá nos anos 80. E eu tenho também um espaço para algumas histórias em quadrinhos do Hulk. Eu gosto bastante também. Aqui junto com os meus quadrinhos eu tenho uma espada do Changeman. Até pouco tempo atrás eu nem sabia que essa espada era do Changeman. Aí eu vi na internet uma venda e eu descobri a origem dela. Eu tenho ela desde os anos 90 e não sabia do que era. Eu tenho as adagas da Electra aqui, muito legal. Foram feitas por um rapaz aqui da minha cidade, de Barra do Garça. Eu tenho aqui também a credencial que me deu acesso esse ano na CCXP. Tem um lugarzinho de destaque aqui na minha galeria. Histórias em quadrinhos da Marvel Ultimate, uma linha de quadrinhos da Marvel aí que praticamente deu origem aos filmes da Marvel. Tenho vários bonecos aí da coleção, tem o Hulk, o Wolverine, o Homem de Gelo, Máquina de Combate e um Homem de Ferro. Tenho quase todos os quadrinhos que foram lançados dessa linha aqui no Brasil. Aqui do lado também tem a revista Herói, coleção completa em formatinho e formato maior, e um CD que foi lançado lá nos anos 90. Mais revistas que eu comprava bastante para me informar, a gente não tinha internet nos anos 90. Bonecos originais dos anos 80, Forte Apache, Monster Jam, que passa aí na internet, muito legal. Revista Wizard e algumas outras revistas que eu curtia para ler, para ter conhecimento. Esses bonequinhos de Naruto aqui eu ganhei da Duda, uma amiga minha. Eu nem assisto Naruto, mas os bonequinhos são muito legais. Meu espaço agora para DC Comics, Eu curto muito o Super-Homem, mas eu me desfiz de muita coisa da DC, vendi muitos dos meus quadrinhos e guardei os que eu achava mais importante. Aqui na frente eu tenho a coleção completa do Superboy, alguns em formatinho, que eu permaneci com eles aqui na minha coleção. Abaixo tenho mais quadrinhos da DC. Tenho formato maior agora. Venci meus formatinhos aqui, o formato maior. Tem alguma coisinha do Batman, por mais que o Batman seja o personagem que o pessoal mais gosta, eu sou time Super-Homem. Aqui, coleção completa da Espada Selvagem de Conan, com os cardzinhos lá dos anos 80 da coleção A Espada Selvagem de Conan. Mais Conan, Conan Rei, Conan Saga, Conan o Bárbaro, de formatinho. Gosto muito do personagem, tenho mais cardzinhos dele aqui. Futuramente quero colocar um boneco ou uma estatuazinha aqui do Conan nesse espaço também. Terminando a coleção de quadrinhos, os quadrinhos da Image. Tem aqui alguns cardzinhos também da Image. Os gibis ficam amarrados porque eles têm costume de cair. E aqui, gibis de editoras independentes, ficam desse lado de cá. E com isso eu completo a minha coleção de itens geek aqui no meu quarto. E aí galera, espero que tenham assistido os 2 vídeos da minha coleção agora no final de 2023. E em 2024, espero que ela possa ter aumentado. Espero também que vocês tenham assistido tanto o vídeo da primeira parte quanto a segunda parte e tenham gostado do que viram aí. Valeu então, até mais!